protegidas, principalmente daquilo que é invisível, daquilo que não é perceptível aos olhos humanos. Eu quero, nesta noite, conversar com vocês e falar sobre um salmo da Bíblia, um salmo que fala sobre proteção. Esse salmo é o Salmo 91. Foi feito por um servo de Deus, que teve a inspiração de Deus para poder lançar essa proposta de Deus de proteção para as nossas vidas. E é, sem dúvida alguma, uma das melhores propostas que nós encontramos na Bíblia sobre proteção. Está exatamente nesse salmo, nessa canção que era cantada pelo povo judeu, que fala exatamente da proteção de Deus. E começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diga do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Vejam bem, quando Deus estava sob influência sobre a vida do seu povo, as pessoas que viviam naquela época, elas viviam constantemente em guerras. As guerras faziam parte do cotidiano desse povo que vivia exatamente nessa época. Sempre havia um outro povo tentando sobrepor as nações, ou então exercer poder de domínio. E havia então também a necessidade de se sentirem protegidos, mas nem sempre eles tinham as condições de se defenderem belicamente, porque muitas vezes haviam povos muito mais fortes do que eles, e eles se sentiam completamente vulneráveis por conta de reconhecerem o poder e a força de muitos adversários que os cercavam. E Deus então sabia que essa insegurança pairava no coração daquele povo, que essa insegurança e esse medo pairava na mente de todos eles. E Deus então se manifestou falando através da boca de alguém, para dizer a eles que eles poderiam então ter uma proteção espiritual, uma proteção sobrenatural, que poderia então guardá-los e protegê-los exatamente quando eles não somente se sentissem vulneráveis, mas quando o inimigo ou o adversário fosse mais forte que eles, ou fosse mais preparado que eles então teriam a condição de poder contar com a proteção de Deus. Vocês sabem que essa proteção, ela é extremamente necessária. Há momentos em que nós sentimos essa necessidade de estarmos protegidos, exatamente por conta daquilo que não conhecemos, por conta das ameaças que muitas vezes são invisíveis e não são perceptíveis aos olhos humanos, mas que nós reconhecemos que existem, que estão ali, que são verdadeiras, ainda que não venhamos percebê-las. E quando nós temos essa sensação de que a ameaça nos espreita, de que o perigo nos espreita, e que nós estamos vulneráveis ou completamente impotentes e sem condições de poder combater ou de poder enfrentar aquilo que nós não vemos, que não percebemos, ou aquilo que é totalmente invisível aos nossos olhos, nós então podemos usar da segurança, da fé, da confiança em Deus. Um Deus que a Bíblia diz que nos protege, um Deus que nos guarda, um Deus que exerce a proteção para o seu povo e que lança essa proposta que está exatamente aqui registrada no Salmo 91. O que diz aqui a palavra de Deus? Fala para nós não temermos o terror noturno, aquilo que pode nos assustar e que não é perceptível, que causa medo. Deus diz então para nós nos apegarmos a Ele, porque Ele com certeza vai nos proteger daquilo que nos assusta, daquilo que nos apavora, daquilo que nos amedronta. Disse Deus, para nós não temermos o terror noturno, para nós não temermos a seta que voa de dia. Naquela época, as pessoas não tinham as armas que nós temos hoje. Se Deus fosse dar inspiração a alguém para poder escrever esse salmo novamente, ou reescrever, Ele não usaria mais a palavra seta, não usaria mais a palavra flecha, mas com certeza Ele usaria o nome que todos nós conhecemos e sabemos que representa o perigo: bala.
Mas na época não existiam balas, não existiam as armas que temos hoje. A arma mais letal, mais perigosa era exatamente a seta, era exatamente a flecha que era jogada dos arcos do inimigo. E Deus então na sua palavra ele diz, para nós não temermos a seta que voa de dia, nem a mortandade que se propaga nas trevas. Por quê? Disse ele. Porque ele falou que quando você se sente inseguro diante das ameaças que você não percebe, as ameaças que podem parecer invisíveis aos seus olhos, Deus então está dizendo que Ele vai estar realmente prestando atenção para você e vai proteger você exatamente de tudo aquilo que você não está vendo, de tudo aquilo que representa um perigo, mas que não é perceptível aos seus próprios olhos. E depois que Deus falou isso, ainda falando sobre a proteção, Ele disse assim, praga nenhuma chegará à tua casa, disse Deus. Eu vou estar protegendo a tua casa. Vocês sabem que as ameaças muitas vezes chegam até a nossa casa. Vocês sabem que as ameaças muitas vezes chegam até a nossa família. E hoje em dia a forma de ameaça não são somente essas ameaças que geram esses estragos por conta da violência, mas são coisas que chegam sutil, de uma forma quase que não perceptível, mas que desequilibra, que desestrutura, que tira a paz, que tira a alegria, que tira a harmonia, outras forças que chegam e causam verdadeiros caos no meio das casas e no meio das famílias. E Deus então está falando que Ele exerce proteção sobre a sua casa, para que não prevaleça o mal, para que não prevaleça exatamente a ação do mal invisível que possa